Neste vídeo, você vai descobrir o que cada um dos 66 livros da Bíblia realmente fala, do Gênesis ao Apocalipse, e entender como todos se conectam em uma única mensagem de Deus. Cada livro será explicado de forma clara, simples e envolvente, para que você finalmente compreenda a história completa da Bíblia, desde a criação do mundo até a promessa da eternidade. Então, prepare-se para essa jornada pela Palavra de Deus. E se quiser continuar aprendendo e conhecendo outras histórias e explicações da Bíblia, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos que vão fortalecer a sua fé e o seu entendimento. Livro 1. Gênesis, o início de tudo. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis, que significa origem. Ele conta como Deus criou o universo em 6 dias e descansou no 7º. Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, e os colocou no jardim do Éden para viverem em comunhão com ele. Mas eles desobedeceram a ordem de Deus e comeram do fruto proibido. Por causa disso, o pecado entrou no mundo e trouxe a morte, a dor e a separação entre Deus e o ser humano. Mesmo assim, Deus não desistiu da humanidade. Ele prometeu que um dia enviaria um descendente da mulher que venceria o mal. Mais adiante, Gênesis mostra como a maldade cresceu tanto que Deus decidiu mandar um dilúvio para purificar a terra. Ele ordenou que Noé construísse uma arca para salvar sua família e os animais. Durante 40 dias e 40 noites, choveu sem parar, e tudo foi destruído, menos aqueles que estavam dentro da arca. Depois do dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e colocou o arco-íris no céu como sinal de que nunca mais destruiria o mundo com água. O livro continua com a história de Abraão, um homem que Deus chamou para sair de sua terra e seguir rumo ao desconhecido. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, o povo de Israel, e que por meio de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão teve um filho, Isaque, que recebeu a mesma promessa. Isaque teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó, mais tarde chamado de Israel, teve 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel. Um desses filhos foi José. Seus irmãos, movidos pela inveja, o venderam como escravo para o Egito. Lá, José foi injustamente preso, mas Deus estava com ele. Anos depois, José se tornou governador do Egito, o homem mais poderoso depois do faraó. Quando veio uma grande fome, seus irmãos foram até o Egito buscar comida e acabaram reencontrando José. Em vez de se vingar, ele os perdoou e salvou toda a família. Assim, os descendentes de Israel foram morar no Egito, onde cresceram e se multiplicaram. Gênesis termina com José morrendo no Egito e o povo de Deus vivendo longe da terra prometida. Livro 2. Êxodo, a libertação do povo de Deus. Depois de muitos anos, os descendentes de Israel se tornaram um povo numeroso, e os egípcios passaram a temê-los. O faraó os transformou em escravos e os obrigou a trabalhar em condições terríveis. Mas Deus ouviu o clamor do seu povo e levantou um libertador, Moisés. Deus apareceu a Moisés numa sarça que pegava fogo, mas não se consumia, e mandou que ele fosse até o faraó pedir a libertação dos israelitas. O faraó se recusou, e então Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, até que, na última, todos os primogênitos egípcios morreram. Somente as casas dos israelitas foram poupadas, porque marcaram suas portas com o sangue de um cordeiro. Essa noite ficou conhecida como a Páscoa. Depois disso, o faraó permitiu que o povo partisse, mas logo se arrependeu e foi atrás deles com seu exército. Quando os israelitas chegaram diante do Mar Vermelho, Deus fez um milagre. O mar se abriu e o povo passou a pé seco. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas se fecharam e todos se afogaram. No deserto, Deus sustentou o povo com maná, uma comida que caía do céu, e com água tirada da rocha. No Monte Sinai, ele deu os 10 mandamentos e as leis que orientariam o novo povo. Êxodo mostra que Deus não apenas libertou Israel da escravidão, mas começou a ensinar o que é viver em liberdade diante dele. Livro 3. Levítico. Deus ensina a santidade.
Levítico é o livro onde Deus ensina o seu povo a viver de forma santa. Ele mostra as regras de pureza, as leis sobre os sacrifícios e as orientações para o sacerdócio. Tudo isso servia para que o povo entendesse que o pecado tem um preço e que o perdão só vem através do sacrifício. Os sacerdotes eram os responsáveis por apresentar as ofertas diante de Deus e ensinar o povo a obedecer. Havia também festas sagradas, como a Páscoa, o dia da expiação e o ano do jubileu, que lembravam o cuidado e a fidelidade de Deus. Levítico ensina que Deus é santo e deseja que o seu povo também viva em santidade. Livro 4. Números. As jornadas e provações no deserto. Números conta o que aconteceu durante os 40 anos em que os israelitas caminharam pelo deserto rumo à terra prometida. O livro começa com um censo, a contagem de todo o povo, e relata como Deus organizou cada tribo em torno do tabernáculo, o lugar da presença divina. Mas, ao longo da jornada, o povo reclamava, duvidava e se rebelava contra Deus. Quando chegaram perto da terra prometida, Moisés enviou 12 espias para examiná-la. 10 deles voltaram com medo e disseram que seria impossível conquistar aquele lugar. Apenas Josué e Caleb confiaram que Deus lhes daria vitória. Por causa da falta de fé, Deus determinou que aquela geração não entraria na terra prometida, apenas os seus filhos. Durante esses anos, Deus os guiou de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo. Mesmo quando o povo falhava, o Senhor nunca deixou de cuidar deles. Livro 5. Deuteronômio. A renovação da aliança. Depois de 40 anos, o povo finalmente chegou às portas da terra prometida. Antes de entrar, Moisés reuniu o povo e relembrou tudo o que Deus havia feito. Deuteronômio é um livro de recordação e de renovação da aliança. Moisés repetiu as leis e mandamentos, ensinou sobre as bênçãos da obediência e as consequências da desobediência. Ele lembrou ao povo que Deus havia sido fiel em cada passo, mesmo quando eles foram rebeldes. Então disse: Hoje coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vocês e seus filhos vivam. No final do livro, Moisés sobe ao Monte Nebo, de onde contempla a terra prometida. Ele morre ali e Josué assume a liderança do povo, pronto para guiá-los na próxima etapa da história. Livro 6. Josué, a conquista da terra prometida. O livro de Josué começa logo após a morte de Moisés. Josué é o novo líder escolhido por Deus para conduzir o povo de Israel à terra prometida, Canaã. Com coragem e fé, ele atravessa o rio Jordão e inicia a conquista do território que Deus havia prometido a Abraão. As muralhas da cidade de Jericó caem após o povo marchar e tocar as trombetas, mostrando que a vitória vem do poder de Deus, não das armas. Depois de várias batalhas, Josué divide a terra entre as 12 tribos de Israel e renova a aliança com Deus. O livro mostra que Deus cumpre suas promessas e abençoa aqueles que o obedecem. Livro 7. Juízes. Um ciclo de queda e restauração. Após a morte de Josué, o povo começa a se afastar de Deus. Sem um líder fixo, Israel passa a viver um ciclo repetido: pecado, sofrimento, arrependimento e libertação. Deus levanta líderes chamados juízes, que não eram reis, mas homens e mulheres usados por ele para libertar o povo dos inimigos. Entre eles estão Débora, Gideão e Sansão, cada um com histórias marcantes de coragem e fraqueza. O livro termina com uma frase que resume bem o período. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo. Juízes mostra o que acontece quando um povo se afasta de Deus, mas também revela sua misericórdia ao sempre oferecer um novo começo. Livro 8. Ruth. Amor, fidelidade e redenção. Ruth é uma história curta, mas cheia de significado. Durante um tempo de fome, uma família israelita se muda para Moabe, onde 2 filhos se casam com mulheres moabitas. Após a morte do marido e dos filhos, Noemi decide voltar para Israel. Sua nora Ruth, mesmo sendo estrangeira, escolhe acompanhá-la e declara: "O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus."
Em Belém, Ruth trabalha colhendo espigas e conhece Boaz, um homem bondoso e parente de Noemi. Ele se casa com Ruth e se torna o resgatador da família. Dessa união nasce Obed, avô do rei Davi. O livro de Ruth mostra que Deus usa a fidelidade e o amor para cumprir grandes propósitos. Livro 9. 1 Samuel. A transição para a monarquia. O livro de 1 Samuel marca a transição de Israel de um grupo de tribos para uma nação com reis. Começa com o nascimento de Samuel, um profeta que é chamado por Deus desde a infância. O povo pede um rei e Samuel unge Saul como o primeiro rei de Israel. No início, Saul é corajoso, mas com o tempo se afasta de Deus e perde o favor divino. Deus então escolhe um novo rei, Davi, um jovem pastor que derrota o gigante Golias com uma pedra e uma funda. A partir daí, Saul passa a perseguir Davi por inveja. 1 Samuel mostra que o verdadeiro sucesso vem da obediência a Deus, não da força ou oposição. 2 Samuel, o reinado de Davi. Neste livro, Davi finalmente se torna rei de Israel. Ele conquista Jerusalém e a transforma na capital do reino. Sob seu governo, Israel se fortalece e vive um período de prosperidade. Mas Davi também comete erros sérios. Ele peca com Betseba e manda matar o marido dela. Deus o confronta por meio do profeta Natã e Davi se arrepende profundamente. Mesmo perdoado, ele enfrenta consequências em sua família, incluindo a rebelião de seu filho Absalão. 2 Samuel mostra que, apesar das falhas humanas, Deus perdoa quem se arrepende de coração. 1 Reis. Glória e queda. O livro de Primeiros Reis começa com Salomão, filho de Davi, assumindo o trono. Ele pede sabedoria a Deus e se torna famoso por sua inteligência e justiça. Salomão constrói o Templo de Jerusalém, o lugar onde o povo adoraria a Deus. Mas, no final da vida, Salomão se afasta do Senhor, influenciado por esposas estrangeiras. Depois de sua morte, o reino se divide: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. O livro mostra o surgimento de profetas como Elias, que enfrenta o rei Acarme e a rainha Jezabel por causa da idolatria. 1 Reis mostra que a desobediência sempre traz consequências, mesmo após grandes conquistas. Livro 12. 2 Reis. Queda e cativeiro. 2 Reis continua a história dos dois reinos. Muitos reis fazem o que é mal aos olhos de Deus e o povo se afasta cada vez mais. Profetas como Eliseu continuam a chamar o povo ao arrependimento, mas poucos ouvem. Com o tempo, o reino do norte é conquistado pelos assírios e o povo é levado cativo. Mais tarde, o reino do sul, Judá, também cai, dessa vez para os babilônios, liderados por Nabucodonosor, que destrói Jerusalém e o templo. 2 Reis termina com o povo exilado na Babilônia, mostrando que a desobediência leva à perda da bênção. Livro 13. 1 Crônicas, a história de Davi e do culto a Deus. 1 Crônicas retoma a história desde Adão, mas seu foco principal é o rei Davi. O livro destaca sua devoção a Deus e o desejo de construir o templo, mesmo sabendo que quem o edificaria seria seu filho Salomão. Também explica como Davi organizou os sacerdotes, os levitas, os músicos e os guardas do templo. 1 Crônicas não enfatiza os erros de Davi, mas sim seu coração voltado para adorar a Deus. É um livro que mostra a importância da adoração e da obediência. Livro 14. 2 Crônicas, de Salomão ao exílio. 2 Crônicas começa com o reinado de Salomão e a construção do templo. Depois, segue a história dos reis de Judá, destacando aqueles que foram fiéis, como Ezequias e Josias, e os que se afastaram de Deus. Enquanto o reino do norte, Israel, é pouco mencionado, o foco é o reino de Judá e sua relação com o templo e o culto. No final, o povo é levado cativo para a Babilônia por causa de seus pecados. Mas o livro termina com uma nota de esperança. O rei Ciro da Pérsia permite que os judeus retornem e reconstruam um templo. Livro 16. Esdras, o retorno e a restauração espiritual. Esdras narra o retorno dos judeus do cativeiro babilônico. Deus move o coração do rei Ciro para permitir que o povo volte a Jerusalém e reconstrua o templo.
As obras enfrentam oposição, mas, com perseverança, o templo é concluído. Anos depois, o sacerdote Esdras lidera um novo grupo e ensina o povo a obedecer à lei de Deus. Ele promove arrependimento e separação dos costumes pagãos. Esdras mostra que a verdadeira restauração começa no coração. Livro 17, Neemias, Reconstrução e Coragem. Neemias era copeiro do rei da Pérsia, quando soube que Jerusalém ainda estava em ruínas. Movido por amor a Deus e ao seu povo, ele pede permissão para voltar e reconstruir os muros da cidade. Mesmo enfrentando zombarias e ameaças, Neemias lidera com coragem e fé. Em apenas 52 dias, os muros são restaurados. Depois, junto com Esdras, ele renova o compromisso do povo com Deus. Neemias mostra que a oração, a liderança e a perseverança podem transformar uma nação. Livro 18, Ester, Deus agindo em silêncio. O livro de Ester se passa na Pérsia, durante o reinado do rei Xerxes. Ester, uma jovem judia, é escolhida para ser rainha. Quando um homem chamado Amã planeja exterminar os judeus, o tio de Ester, Mardoqueu, pede que ela intervenha. Arriscando a própria vida, Ester entra na presença do rei sem ser chamada, algo proibido na época. Com coragem e sabedoria, ela revela o plano de Amã, que é derrotado e o povo é salvo. Curiosamente, o nome de Deus não aparece no livro, mas sua ação é visível em cada detalhe. Ester mostra que mesmo quando Deus parece silencioso, ele continua no controle. Livro 18, Jó, o sofrimento e a fidelidade. O livro de Jó conta a história de um homem justo e temente a Deus que enfrenta uma série de sofrimentos inesperados. Satanás desafia Deus, dizendo que Jó só é fiel porque tem uma vida próspera. Então Deus permite que ele seja provado. Jó perde seus filhos, seus bens e sua saúde. Mesmo sem entender o motivo, ele não amaldiçoa a Deus. Durante o livro, seus amigos tentam explicar o sofrimento, mas suas palavras são confusas e injustas. No final, Deus fala com Jó e mostra que o ser humano nem sempre compreende seus planos. Jó reconhece a soberania divina e Deus o restaura, dando-lhe o dobro do que tinha. O livro ensina que o sofrimento pode revelar a fé verdadeira e que Deus continua justo, mesmo quando não entendemos tudo o que Ele faz. Livro 19, Salmos, o coração do ser humano diante de Deus. Salmos é uma coleção de 150 cânticos e orações escritas por diversos autores, sendo o principal deles o rei Davi. Esses textos expressam todas as emoções humanas: alegria, tristeza, medo, arrependimento, gratidão e adoração. Alguns salmos foram escritos em tempos de guerra, outros em momentos de profunda comunhão com Deus. Entre os mais conhecidos estão o Salmo 23, que diz: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará", e o Salmo 91, que fala da proteção divina. O livro mostra que podemos nos aproximar de Deus com sinceridade, mesmo nos dias de dor, e que a adoração é uma forma de confiar nele em qualquer circunstância. Livro 20. Provérbios, sabedoria para a vida diária. Provérbios reúne conselhos práticos sobre como viver com sabedoria, justiça e prudência. A maior parte foi escrita por Salomão, o rei conhecido por sua grande sabedoria. O livro ensina sobre o valor do trabalho, da honestidade, da disciplina, do domínio próprio e do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Provérbios também alerta contra a preguiça, a mentira, o orgulho e as más companhias. Cada provérbio é como uma lição curta, fácil de lembrar, mas cheia de verdade. O propósito do livro é nos ensinar a tomar decisões corretas e viver de forma que agrade a Deus. Livro 21. Eclesiastes, o sentido da vida. Eclesiastes também foi escrito por Salomão, já no final de sua vida. Aqui, ele reflete sobre tudo o que viveu e conclui que a riqueza, o prazer e o sucesso não trazem satisfação duradoura. A famosa frase "tudo é vaidade" aparece várias vezes no livro, mostrando que tudo o que é terreno passa. Salomão percebe que o verdadeiro sentido da vida está em temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Eclesiastes é um livro honesto sobre a busca humana por propósito e sobre como só Deus pode preencher o vazio do coração. Livro 22.
Cantares de Salomão, o amor verdadeiro. Cantares de Salomão, também chamado de Cântico dos Cânticos, é um poema sobre o amor entre um homem e uma mulher. O livro descreve o relacionamento entre o rei Salomão e sua amada, mostrando a beleza do amor, do compromisso e do respeito mútuo. Além do significado humano, muitos veem neste livro uma representação simbólica do amor de Deus por seu povo. Cantares mostra que o amor é um presente divino, puro e digno de ser celebrado. É uma lembrança de que Deus valoriza tanto o amor espiritual quanto o amor humano verdadeiro. Livro 23. Isaías. A promessa do Messias e a salvação. O livro de Isaías reúne as mensagens do profeta Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. Ele foi enviado para alertar o povo de Judá sobre o pecado e o afastamento de Deus. Isaías anunciou que o julgamento viria, mas também trouxe uma mensagem de esperança. Ele profetizou a vinda do Messias, o Salvador que traria perdão e paz. Entre suas palavras mais conhecidas estão: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E também, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Isaías mostra que Deus é justo, mas também misericordioso, e que o seu plano de salvação alcança todas as nações. Livro 24. Jeremias. O profeta que chorou pelo povo. Jeremias foi chamado por Deus ainda jovem para anunciar a destruição de Jerusalém. Ele alertou o povo durante muitos anos, mas foi rejeitado e perseguido. Mesmo assim, continuou fiel à missão. Jeremias viu com tristeza o templo ser destruído e o povo ser levado cativo para a Babilônia. Apesar disso, ele também anunciou uma nova aliança, na qual Deus escreveria sua lei no coração das pessoas. Jeremias mostra o amor de Deus por um povo rebelde e o sofrimento de um profeta que permaneceu fiel, mesmo sendo incompreendido. Livro 25. Lamentações. O lamento pela queda de Jerusalém. Escrito por Jeremias, Lamentações é um conjunto de 5 poemas que expressam a dor pela destruição de Jerusalém. O profeta chora ao ver a cidade em ruínas e o povo sofrendo no exílio. Mesmo em meio à tristeza, há esperança nas palavras. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações nos ensina que é possível lamentar diante de Deus e ao mesmo tempo confiar em sua fidelidade. Livro 26. Ezequiel. A glória de Deus mesmo no exílio. Ezequiel foi um profeta entre os exilados na Babilônia. Suas visões são impressionantes e cheias de simbolismo. Ele viu a glória de Deus se movendo, mostrando que o Senhor não está preso a um templo ou a um território. Ezequiel anunciou o julgamento de Israel e das nações vizinhas, mas também profetizou restauração. Em uma de suas visões mais conhecidas, ele vê um vale de ossos secos que voltam à vida, simbolizando o renascimento do povo de Deus. O livro mostra que, mesmo no exílio, Deus continua no controle e pode trazer vida onde tudo parece perdido. Livro 27. Daniel. Fidelidade em terra estrangeira. Daniel foi levado cativo para a Babilônia ainda jovem. Mesmo vivendo em um país estrangeiro, ele permaneceu fiel a Deus. Ele interpretou sonhos de reis, sobreviveu à cova dos leões e viu visões sobre reinos futuros e o fim dos tempos. Daniel e seus amigos recusaram-se a adorar ídolos, mesmo sob ameaça de morte. O livro mostra que Deus honra quem permanece fiel e revela que ele governa sobre toda a história humana. Livro 28. Oséias. O amor incondicional de Deus. Deus pediu que o profeta Oséias se casasse com uma mulher infiel, para simbolizar o relacionamento entre Deus e Israel. Mesmo sendo traído, Oséias continuou amando e perdoando sua esposa, mostrando o amor de Deus por seu povo rebelde. A mensagem é clara: Deus corrige, mas também restaura. Oséias mostra que o amor divino é paciente e busca sempre a reconciliação. Livro 29. Joel. O dia do Senhor.
Joel anunciou uma praga de gafanhotos devastadora, mas explicou que aquilo era apenas um sinal do dia do Senhor, o tempo do julgamento divino. Ele chamou o povo ao arrependimento e prometeu que Deus derramaria seu espírito sobre todos. Essa profecia se cumpriu em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Joel ensina que o arrependimento abre as portas para a restauração e a presença de Deus. Livro 30. Amós. Justiça e verdadeira religião. Amós era um simples pastor, mas Deus o chamou para denunciar a injustiça social e a falsa religiosidade em Israel. Ele mostrou que Deus não se agrada de cultos vazios, enquanto o povo vive em pecado e opressão. Amós destaca que Deus valoriza mais a justiça e a retidão do que as aparências religiosas. O livro termina com a promessa de restauração para o povo fiel. Livro 31. Obadias. Julgamento contra Edom. Obadias é o livro mais curto do Antigo Testamento. Ele anuncia o juízo de Deus contra o povo de Edom, que se alegrou com a desgraça de Israel. A mensagem central é que Deus vê tudo e julga as nações conforme suas atitudes. No fim, ele promete restaurar o seu povo e estabelecer o seu reino. Livro 32. Jonas, o profeta que fugiu de Deus. Deus mandou Jonas pregar arrependimento à cidade de Nínive, mas ele fugiu para o lado oposto. Durante a viagem, uma tempestade quase destruiu o navio e Jonas foi lançado ao mar, sendo engolido por um grande peixe. Após 3 dias, ele foi vomitado em terra firme e finalmente obedeceu a Deus. A cidade de Nínive se arrependeu e Deus poupou o povo. Jonas mostra que a misericórdia de Deus é maior do que a vontade humana e que ninguém está fora do alcance do seu perdão. Livro 33. Miqueias. O julgamento e a esperança. Miqueias anunciou o juízo de Deus sobre Israel por causa da idolatria e da corrupção, mas também profetizou o nascimento do Messias em Belém. Ele ensinou que Deus deseja algo simples, mas profundo: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com seu Deus. O livro mostra que mesmo em tempos de pecado, há esperança para os que permanecem fiéis. Livro 34. Naum, a queda de Nínive. Naum profetizou contra a cidade de Nínive, capital da Assíria. 100 anos antes, Jonas havia pregado lá, e o povo se arrependeu. Mas agora eles voltaram à maldade. Naum anunciou que Deus destruiria a cidade por causa da sua crueldade. O livro lembra que a paciência de Deus tem limites e que a justiça sempre será feita. Livro 35. Abacuque. Fé em tempos difíceis. Abacuque não fala ao povo, mas conversa com Deus. Ele questiona por que o mal parece prosperar. Deus responde que o justo deve viver pela fé, mesmo sem entender tudo. O profeta termina com uma das orações mais lindas da Bíblia, dizendo: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque ensina que a fé verdadeira confia em Deus, mesmo nas crises. Livro 36. Sofonias. O dia do julgamento e da esperança. Sofonias anunciou o dia do Senhor, um tempo de julgamento sobre os pecadores. Mas também prometeu que Deus purificaria seu povo e restauraria os que permanecessem fiéis. O livro termina com uma mensagem de consolo. O Senhor está no meio de ti. Ele se alegrará em ti com júbilo. Sofonias mostra que o castigo e a misericórdia de Deus caminham juntos. Livro 37. Ageu. Reconstruam o templo. Ageu foi profeta depois do retorno do povo do exílio. Ele repreendeu os israelitas porque estavam preocupados com suas casas, mas haviam deixado o templo de Deus em ruínas. Ele os encorajou a retomar a obra, prometendo que a glória do novo templo seria ainda maior que a do anterior. Ageu ensina a colocar as prioridades de Deus em primeiro lugar. Livro 38. Zacarias. Esperança e restauração.
Zacarias profetizou no mesmo período que Ageu, encorajando o povo a continuar a reconstrução. Ele teve várias visões que mostravam que Deus estava com eles e que o Messias viria. Zacarias também anunciou que o rei justo entraria em Jerusalém montado num jumentinho, profecia cumprida por Jesus séculos depois. O livro mostra que Deus restaura o seu povo e cumpre suas promessas no tempo certo. Livro 39. Malaquias. A última voz antes do silêncio. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Ele chama o povo ao arrependimento, denunciando a frieza espiritual, a desobediência e a corrupção dos sacerdotes. Malaquias anuncia que Deus enviaria um mensageiro para preparar o caminho do Senhor, uma profecia que se cumpriria com João Batista. Depois desse livro, houve cerca de 400 anos de silêncio profético, até o nascimento de Jesus. Livro 40. Mateus. Jesus, o Rei Prometido. O Evangelho de Mateus foi escrito para mostrar que Jesus é o Messias prometido nas profecias do Antigo Testamento. Ele apresenta a genealogia de Jesus, ligando-o a Davi e a Abraão. Mateus descreve o nascimento, os ensinamentos, os milagres, a morte e a ressurreição de Cristo. Também registra o Sermão do Monte, onde Jesus ensina sobre humildade, perdão e amor ao próximo. O livro termina com a grande comissão, quando Jesus envia os discípulos para anunciar o Evangelho a todas as nações. Livro 41. Marcos. Jesus, o servo que salva. Marcos é o evangelho mais curto e direto. Ele mostra Jesus em ação, realizando milagres e servindo as pessoas. Desde o início, Marcos destaca que Jesus é o Filho de Deus e o servo que veio para dar sua vida por muitos. O foco está na força, compaixão e autoridade de Cristo sobre o mal, a natureza e a doença. É um relato rápido e dinâmico, ideal para quem quer entender quem Jesus é pelo que ele faz. Livro 42. Lucas, o Salvador de todos. Lucas, que era médico, escreveu com detalhes e cuidado histórico. Seu evangelho mostra que Jesus veio salvar todas as pessoas, judeus e gentios, homens e mulheres, ricos e pobres. Lucas registra parábolas únicas, como a do bom samaritano e a do filho pródigo. Também destaca o papel do Espírito Santo e das mulheres na vida de Jesus. É o evangelho da compaixão, mostrando o amor de Deus por quem está perdido. Livro 43. João, o Filho de Deus. O Evangelho de João apresenta Jesus de forma mais profunda e espiritual. Desde o início, ele afirma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João mostra os sinais e discursos de Jesus para provar que ele é o Filho de Deus e o caminho para a vida eterna. Entre os destaques estão as frases: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. O livro termina afirmando que tudo foi escrito para que creiamos em Jesus e tenhamos vida nele. Livro 44. Atos dos Apóstolos. O nascimento da Igreja. Atos, escrito por Lucas, é a continuação do seu evangelho. Ele narra como o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, dando início à Igreja. A partir dali, o evangelho se espalha por todo o mundo. Pedro prega aos judeus e Paulo leva a mensagem aos gentios. O livro mostra a expansão da fé cristã, os primeiros milagres, perseguições e a coragem dos apóstolos. Atos termina com Paulo pregando em Roma, mostrando que a palavra de Deus não pode ser presa. Livro 46. Romanos. A salvação pela fé. A carta aos Romanos é uma das mais importantes do apóstolo Paulo. Ela explica de forma clara o plano da salvação. Paulo ensina que todos pecaram, mas que a salvação é um presente gratuito de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo. Romanos também fala sobre a graça, a justificação e a nova vida no Espírito. É um resumo profundo do Evangelho e da relação entre fé e obediência. Livro 46.
1 Coríntios. Unidade e santidade na igreja. Paulo escreveu esta carta para corrigir problemas na igreja de Corinto, como divisões, imoralidade e falta de amor. Ele ensina sobre o uso correto dos dons espirituais, a importância do amor verdadeiro e o valor da ressurreição. O famoso capítulo 13 fala: o amor é paciente, o amor é bondoso. 1 Coríntios mostra que uma igreja só cresce espiritualmente quando vive em unidade e santidade. Livro 47. 2 Coríntios. Força na fraqueza. Nesta segunda carta, Paulo fala com emoção sobre o seu ministério e sobre os sofrimentos que enfrentou por causa do Evangelho. Ele mostra que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Paulo também ensina sobre generosidade e reconciliação. 2 Coríntios nos lembra que a verdadeira força vem de confiar em Deus, mesmo nas lutas. Livro 48. Gálatas. A liberdade em Cristo. Os cristãos da Galácia estavam sendo influenciados a voltar às antigas práticas religiosas. Paulo escreve para afirmar que somos salvos pela graça, e não pelas obras da lei. Ele explica que Cristo nos libertou para vivermos guiados pelo Espírito Santo. O livro destaca que não há diferença entre judeu e gentil, homem ou mulher. Todos são um em Cristo. Gálatas defende a liberdade que vem da fé verdadeira. Livro 49. Efésios. A Igreja e a unidade em Cristo. Paulo escreve aos cristãos de Éfeso mostrando que a Igreja é o corpo de Cristo, onde todos têm um papel. Ele fala sobre a nova vida, a graça de Deus e o poder da união entre os crentes. O livro contém ensinamentos sobre o lar cristão e a armadura de Deus, que protege o cristão contra o mal. Efésios ensina que a fé deve ser vivida em comunidade, com amor e propósito. Livro 50. Filipenses. Alegria em meio às dificuldades. Escrita da prisão, esta carta de Paulo fala sobre alegria e gratidão mesmo em tempos difíceis. Ele elogia os filipenses por sua generosidade e os encoraja a permanecer firmes na fé. O livro ensina que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias, mas sim de Cristo. Paulo resume sua confiança dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Livro 51. Colossenses. A supremacia de Cristo. Paulo escreve para combater falsas doutrinas que diminuíam a importância de Jesus. Ele afirma que Cristo é o centro de tudo, o Criador, o sustentador e o Salvador. Nada pode ser colocado acima dele. Colossenses ensina que quem está em Cristo deve viver de forma diferente, deixando o pecado e praticando o amor e o perdão. Livro 52. 1 Tessalonicenses. Esperança na volta de Jesus. Nesta carta, Paulo anima os cristãos que estavam sofrendo perseguições. Ele os encoraja a viver com fé e pureza, lembrando que Jesus voltará. O livro fala sobre a segunda vinda de Cristo e a ressurreição dos que morreram em fé. 1 Tessalonicenses ensina a viver com esperança e vigilância, aguardando o Senhor. Livro 53. 2 Tessalonicenses. Perseverança e verdade. Alguns estavam confusos sobre o retorno de Cristo, acreditando que ele já havia voltado. Paulo esclarece que isso ainda não aconteceu e os incentiva a permanecer firmes e trabalhar com dedicação. Ele também alerta contra falsos ensinos e o engano do inimigo. 2 Tessalonicenses reforça a importância de permanecer fiel até o fim. Livro 54. 1 Timóteo. Instruções para os líderes da igreja. Paulo escreve para orientar Timóteo, seu discípulo e jovem pastor. Ele ensina sobre o comportamento dos líderes, o cuidado com a doutrina e a importância do exemplo pessoal. O livro também fala sobre a oração e o papel das mulheres na igreja. 1 Timóteo é um manual prático para quem deseja servir a Deus com integridade. Livro 55. 2 Timóteo. A última carta de Paulo. Esta é a última carta escrita por Paulo, já preso e próximo da morte. Ele encoraja Timóteo a continuar pregando a palavra, mesmo em tempos difíceis. Paulo declara: combati o bom combate,
terminei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo mostra a fidelidade de um servo que permaneceu firme até o fim. Livro 56. Tito, ordem e boas obras. Tito, outro discípulo de Paulo, foi deixado em Creta para organizar as igrejas. Paulo instrui sobre como escolher líderes e ensina que a fé deve produzir boas obras. O livro destaca que a graça de Deus nos ensina a viver de modo sensato, justo e piedoso. Tito é uma carta curta, mas prática e inspiradora. Livro 57. Filemon, perdão e reconciliação. Nesta carta pessoal, Paulo intercede por Onésimo, um escravo fugitivo que havia se convertido. Ele pede a Filemon, o dono, que o receba de volta, não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Filemon é uma lição viva de perdão, amor e igualdade entre os cristãos. Livro 60. Hebreus. Cristo, o sacerdote perfeito. Hebreus explica que Jesus é o cumprimento de toda a antiga lei judaica. Ele é o sumo sacerdote perfeito que ofereceu o sacrifício definitivo pelos pecados. O livro compara o antigo sistema de sacrifícios com a obra completa de Cristo na cruz. Hebreus ensina que podemos nos aproximar de Deus com confiança, porque Jesus é o nosso mediador eterno. Livro 59. Tiago, a fé em ação. Tiago ensina que a fé verdadeira se prova por meio das obras. Ele fala sobre controlar a língua, ajudar os necessitados e viver com humildade. O livro é direto e prático, mostrando que não basta crer, é preciso agir conforme a fé. Tiago nos lembra que a fé sem obras é morta. Livro 60. 1 Pedro. Perseverança na provação. Pedro escreve para cristãos perseguidos, encorajando-os a suportar o sofrimento com esperança. Ele os lembra de que são peregrinos neste mundo e que Deus usa as provações para fortalecer a fé. O livro ensina que devemos responder ao mal com o bem e seguir o exemplo de Cristo, que sofreu com paciência. Livro 62. 2 Pedro. Firmeza na verdade. Pedro alerta contra falsos mestres e ensina que o cristão deve crescer no conhecimento e na santidade. Ele fala sobre o juízo final e a promessa de novos céus e nova terra. 2 Pedro termina com o conselho: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro 62. 1 João. O amor que vem de Deus. João ensina que Deus é amor e que quem vive em comunhão com Ele deve amar os outros. O livro mostra que a fé em Jesus nos torna filhos de Deus e nos liberta do pecado. Também alerta contra falsos ensinos e reforça a importância de viver na luz. 1 João resume o Evangelho em uma frase: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Livro 63. 2 João. A verdade e o amor. Esta carta curta reforça a importância de permanecer na verdade e não se deixar enganar por falsos mestres. João mostra que o amor e a verdade caminham juntos na vida cristã. O livro nos lembra que o verdadeiro amor nunca ignora a verdade. Livro 64. 3 João. O exemplo de hospitalidade. João elogia Gaio por sua hospitalidade com os irmãos da fé e repreende Diótrefes, que agia com orgulho. A carta mostra como o comportamento dentro da igreja deve refletir o caráter de Cristo, com humildade e serviço. Livro 65. Judas. Lutando pela verdade. Judas, irmão de Tiago, alerta contra falsos mestres que distorciam o Evangelho. Ele encoraja os cristãos a lutar pela fé que foi entregue aos santos. O livro termina com uma das bênçãos mais belas da Bíblia: àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Judas ensina vigilância e firmeza na verdade. Livro 66.
Apocalipse. O triunfo final de Cristo. Apocalipse é o último livro da Bíblia escrito pelo apóstolo João enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Ele contém visões simbólicas sobre o fim dos tempos, o juízo de Deus e a vitória final de Cristo. O livro mostra o conflito entre o bem e o mal, mas garante que Deus sairá vitorioso. João descreve a Nova Jerusalém, onde não haverá mais dor, tristeza nem morte. Apocalipse termina com a promessa: sim, venho em breve. E a resposta do povo: amém, vem Senhor Jesus. Esses são os 66 livros que formam a Bíblia Sagrada. Um conjunto perfeito de histórias, ensinos e promessas que revelam o amor e o plano de Deus para a humanidade. Espero de coração que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor a Bíblia e a enxergar como cada livro se conecta para contar uma única e grande história, a história da salvação. Se esse conteúdo falou com você, inscreva-se no canal e continue aprendendo com os próximos vídeos. Aqui, cada narração e cada explicação foi feita para fortalecer a sua fé e te aproximar ainda mais da palavra de Deus. E antes de sair, assista a um dos vídeos que está aparecendo na tela. Tenho certeza de que ele também vai abençoar a sua vida e te inspirar a continuar nessa caminhada de fé e conhecimento.